Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Eu vou dizer de novo, boa noite, graça e paz. Seja multiplicado na sua vida, amém? Pelo poder da palavra. Diga: Deus é muito bom. Diga: Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória, 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 glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. É muito bom estar com você. Diga: essa igreja, ela ama a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é bom. Vocês estão felizes para hoje à noite? Vocês estão crendo no que Deus vai fazer na vida de vocês hoje à noite? Eu estou com muita expectativa no que Deus vai falar. Mesmo que seja através da minha vida, mas eu estou com expectativa naquilo que Ele quer fazer hoje à noite pela sua vida e pela minha vida. Amém? Eu tenho meditado sobre alguns pontos na vida de cristãos e na minha vida também. E eu tenho visto que existe um esfriamento de ideias e de posicionamentos. Então tem algumas pessoas que elas por um tempo elas estão muito avivadas na igreja e por algum tempo elas estão um pouco frias na igreja. E ao longo dos anos as pessoas vêm provando de uma instabilidade de ideias e de trabalho na igreja e de como viver na igreja. Elas não sabem como conviver no ambiente igreja. Porque algumas igrejas elas falam que se você não se vestir assim, se você usar isso, e eu não estou aqui para criticar nenhuma igreja hoje à noite, mas eu queria te mostrar algo pela palavra que está muitas vezes ligado a decisões que tomamos. Você está comigo? Cada decisão que você toma, ela te leva para um lugar. Você está comigo? Você nunca vai decidir ficar parado. Você pode decidir por estar parado. Mas alguma coisa, mesmo decidindo por estar parado, você vai tomar uma decisão de ficar num lugar e de verem as coisas passar na sua vida. Elas não vão te obrigar a fazer algo, mas você vai estar parado e as coisas vão estar acontecendo. Recentemente eu ministrei sobre esperar em Deus, e é totalmente o contrário daquilo que eu estou falando hoje à noite. Eu estou falando sobre decisões em Deus. Eu estou falando sobre decisões que alguns cristãos têm tomado na igreja. Então nós estamos num momento de culto de celebração, mas ainda existem pessoas tristes na igreja. Porque a palavra culto de celebração dá-se a ideia que você e eu somos crentes avivados. Sim ou não? Se eu te chamei para um culto de celebração, a ideia é que eu e você esteja avivado. Sim ou não? Você já viu um aniversário de criança onde as crianças estão tristes? Já viu? Daqui a pouco você quiser, depois do culto, vá lá no DI buscar seu filho e você vai ver duas coisas neles: muito suado e muito alegre. Né? Se você for no final do culto, porque eles estão brincando, vai ter um momento de recreação. Então, a igreja, ela não é diferente para a nossa vida. Algumas pessoas, elas estão tristes, abatidas, e elas não estão entendendo por que esse abatimento está chegando a elas, né? Se eu já falei isso aqui, mas meditando nisso recentemente, eu estava meditando sobre essas coisas e me veio uma palavra, eu sei que foi Deus que me disse. A doença do século, pessoas dizem que é a depressão. Mas a doença do século, eu quero classificar hoje à noite que não é a depressão. Diga: a doença do século não é a depressão. Diga: depressão é o nome que deram para um negócio que o pastor vai falar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso aqui? Depressão é pensar errado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que é que acontece com isso? Eu não estou entendendo ainda.
Pastor, depressão existe. Eu não estou dizendo que a depressão não existe, mas a depressão só existe porque alguém está pensando errado. E a permanência de pensar errado faz com que você tenha depressão. Porque se a depressão é a doença do século, e eu não sou psiquiatra, não sou médico, mas eu posso te dizer uma coisa, que parte das pessoas que eu tenho visto com depressão é por causa que ela está pensando errado. Quer um exemplo? Pessoas que estão com depressão, elas estão pensando constantemente em não ter futuro. Elas não têm alegria. A primeira coisa que acontece com elas é falta de alegria. Por que falta de alegria, pastor? Porque elas estão pensando em coisas ruins. Você está comigo? E pensar ruim é tirar a esperança, a fé de ação. Você está comigo? Fique comigo aqui. Depressão é pensar errado. Agora, como você vai pensar, vai determinar quem você é. Você não está entendendo. Como você vai pensar, vai determinar quem você é. Como você vai estabelecer um pensamento na sua cabeça, vai determinar quem você é. Porque a Bíblia diz assim: assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Está lá em Provérbios. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, eu quero fazer um aparate aqui. Se a Bíblia é a verdade, e você é crente, quem está errado, Deus ou você? Não estou entendendo. Está quieto, né? Está muito quieto hoje à noite. Pastor, o senhor está querendo falar o quê? Eu vou te falar o que eu quero dizer. Eu vou te falar o que eu quero dizer, porque você ainda não entendeu. A Bíblia é a verdade de Deus. Agora, o que determina a sua vida é como você recebe essa palavra. E como você pensa sobre a palavra, isso determina o teu futuro. Tem pessoas que estão constantemente debaixo de muita pressão, e elas pensam, essa pressão é o diabo. Não, às vezes essa pressão é você. Quando Deus também não está cobrando nada de você. Você está comigo aqui? Pastor, por que essa introdução? Eu quero te dizer para você que tudo que você faz na sua vida determina o futuro da sua vida. Seja para o bem ou para o mal. As suas decisões, elas tornam você uma bênção ou uma maldição. As suas decisões levam você para algum lugar. Alô, você está aqui hoje à noite? Verifique se a pessoa que está do seu lado está aqui hoje. Diga assim, você está aqui hoje à noite? Diga, as suas decisões levam você para um lugar. E como você não vai decidir por nada, diga, como você não vai decidir por nada, antes de decidir, tem que pensar. Aleluia! Glória a Deus! Antes de você decidir, olha, eu vim pregar, e para um pregador, você vai fazer uma coisa que você não pensou antes? Vou pegar a Bíblia. Antes de pegar a Bíblia, eu pensei em pegar. Sim ou não? Se eu pensei em pegar na Bíblia, é porque eu pensei antes. E o que está ocupando o teu pensamento? O que está ocupando a tua mente? O que está ocupando aquilo que você pensa, aquilo que você constrói na tua vida? Às vezes nós estamos num ambiente de pensamentos errados e de pessoas que estão construindo a nossa vida mental. Você está comigo? Quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele estava pensando os pensamentos de Deus. Você está comigo? Talvez você não esteja comigo hoje à noite, mas talvez no decorrer você vá ficar. Quando Jesus ele foi para a cruz, ele não estava pensando nele. Diga, Jesus não estava
pensando nele. Ele estava pensando no que Deus tinha para você e para mim. Chegou um momento no Getsêmani, que Jesus estava no Getsêmani, e ele olhou e disse o quê? Ele olhou para o Getsêmani e disse assim: pensa num lugar bom? Não. Ele disse: vocês não podem orar comigo não? Eu estou aflito. Eu estou debaixo de pressão. Mas quando ele vai orar, os apóstolos dormiram. Tem pessoas dormindo na igreja. Tem pessoas dormindo naquilo que Deus está querendo fazer com elas. Tem pessoas dormindo naquilo que Deus chamou elas para fazer. Nós estamos debaixo de um avivamento, você não sabe ainda. Mas quando você acordar, você vai se alegrar. Nós estamos debaixo de um avivamento. Quando você se acordar, você vai se alegrar. Né? Eu vou te dizer uma coisa para você hoje à noite. As decisões que você tomar na palavra, elas vão mudar o curso da tua vida. As decisões que você tomar pela palavra, elas vão mudar o curso da tua vida. Você está comigo? E eu quero contar essa história para você antes da gente começar a palavra. Um dia eu cheguei na igreja, em Campina Grande, e havia muita opressão naquele momento na minha vida. E eu tinha que tomar uma decisão, mediante aquela situação que eu estava vivendo. Era uma situação de pressão, era uma situação de escassez, era uma situação que eu não conseguia raciocinar corretamente. Você está comigo? Mas eu não cheguei na igreja sorrindo. Eu não cheguei na igreja com a disposição de sorrir. Eu cheguei na igreja com a disposição de chorar. E a diferença é que a gente vai à igreja porque a gente quer uma bênção. A gente não vai porque a gente é abençoado. O entendimento que a gente tem de igreja é diferente daquilo que Deus fez à igreja. Jesus fez uma obra na cruz para que você não passasse pela cruz. Mas o problema é que cada domingo a gente está passando pela cruz. O problema da igreja não é conhecer a Cristo, saber que Ele morreu e ressuscitou. Ela já está salva, você conhece. Eu sei que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eu estou salvo. O problema da igreja é não crer naquilo que Cristo fez mediante a obra da sua cruz. Então eu e você não estamos mais na cruz. A cruz não foi para mim e para você. A igreja não é uma cruz. Eu meditava assim porque uma vez uma pessoa disse para mim: por que você escolheu ser pastor? Ser pastor? Eu disse: eu não escolhi ser pastor, Ele me escolheu para ser pastor. Né? Porque às vezes a gente está andando com Deus, escolhendo se a gente é de Deus ou não. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ser pastor. Não dá se Deus não te preparou para isso. Eu escolhi ficar no louvor. Não, você não escolheu o louvor não, Ele te escolheu para o louvor. Agora, a tua decisão de ser fiel no louvor vai te levar a lugares que em Deus Ele já preparou. Pastor, eu não escolhi servir ao pastor. Eu tenho um coração tão sincero, e agora nesse tempo eu vou servir ao pastor Fábio. Você não vai conseguir, porque foi Deus que escolheu você para me ajudar aqui. É mudança de pensamento, é mudança de entendimento. Quando você entende que o que você está fazendo não foi você que escolheu, você começa a atuar numa forma sobrenatural. Quando você entende que você não está aqui porque você é um pobre coitado, você começa a ficar diferente. Existe uma diferença entre estar aqui e fazer parte disso aqui. Você está comigo? Existe uma diferença de estar aqui e fazer parte disso aqui. Isso vai mudar o curso da tua vida. Isso vai mudar na tua história.
E naquele momento de pressão, eu queria ouvir uma palavra. Quem sai de casa dizendo assim, eu queria ouvir uma palavra de Deus hoje à noite? Tem gente que saiu hoje, o Espírito Santo está me dizendo aqui, tem gente que saiu hoje dizendo assim, se eu ouvir uma palavra de Deus, hoje à noite eu digo que essa igreja é de Deus. Não, você não está entendendo, essa igreja é de Deus, mesmo você ouvindo ou não. A palavra que você precisa ouvir para aderir às coisas de Deus, não vem de mim, ela está dentro de você. Quando você recebeu Jesus, essa palavra ela foi implantada em você. E por que eu estou construindo essa mensagem aqui para você entender? Talvez você está voando. Eu tenho visto que as pessoas elas começam bem na igreja e depois elas começam a diminuir a marcha. Elas começam bem na igreja e elas diminuem a marcha. Mas tem outras pessoas que elas estão sempre subindo, sempre subindo, sempre subindo, sempre avançando. Algumas pessoas podem dizer assim, pastor, é porque aquela pessoa foi chamada por Deus para fazer aquilo. É não. É questão de pensamento. É questão de compreensão. É questão de entender o que Deus tem. Na totalidade. Abre comigo lá em Efésios capítulo 2. Quero ler isso para você. Sei que Deus vai te alcançar hoje à noite. Efésios capítulo 2. Olha só, no verso 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando aqui sobre mundano e crente. Ele está dizendo assim, olha, ainda esse espírito atua em quem não é crente, mas ele deu um novo espírito a você, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, diga sendo rico, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Juntamente com quem? Não, eu queria ouvir mais alto. Com quem? Deus deu vida a você juntamente com Cristo, sim ou não? Você concorda com isso? Agora, se Deus te deu a vida juntamente com a de Cristo, por que você está triste? Hã? Por que você veio à igreja triste? Para buscar uma bênção. Se Ele, sendo rico, deu a vida de Cristo a você, compartilhou. Meu irmão, eu quero que você pare e pense. Jesus era a palavra, estava no céu, e Deus, para te enriquecer, disse, eu vou dar Cristo e vou compartilhar com eles. O que Cristo tem é seu? Sim ou não? Ah, pastor, eu até sei que o que Cristo tem é meu, mas eu não entendo tanto. Mas olha o que ele diz assim, no verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares, em quem? Espera aí, se Cristo ressuscitou, passou pela cruz, e está no céu com Deus, à direita de Deus, a Bíblia diz que eu e você fomos salvos juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo, estamos sentados em uma posição. Que posição é essa? Que posição é essa, irmãos? Pastor, eu não estou entendendo não.
Que posição é a sua? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: qual é a sua posição? Nós escutamos alguns hinos, né? E eu não estou criticando aqui os hinos que as pessoas falam, mas recentemente eu vinha no carro com um irmão e ele botou uma música lá e a música dizia assim: "Oh Jesus, eu sei que você vai vir aqui." Eu disse para ele: ele não veio não? Ele não já está com você não? Ele olhou e mudou a música. Aí começou outra música errada lá, falando de outras coisas lá. Mas quando eu vi aquela música, eu sei que Cristo está em mim e eu nele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele veio morar dentro de você por intermédio da obra da cruz. E isso aqui é a celebração do que Ele fez. Ele te deu vida quando você não tinha vida. Ele te deu saúde quando você não tinha saúde. Ele te prosperou quando você não era próspero. Pastor, o senhor está falando de dinheiro agora? Não, eu estou falando de uma vida em Cristo que ninguém pode comprar para você. Eu estou falando de uma condição de pensamento que ninguém pode te parar. Alguém conseguiu parar Jesus? Alguém conseguiu parar Jesus? E como é que vão parar você? Se você está juntamente com Ele. Como alguém pode pensar que não vai acontecer coisas para eles, quando a palavra diz que você está assentado juntamente com Cristo? É pouca coisa. É pouca coisa. Ah, pastor, o senhor não está entendendo, fulano está frio. É porque ele não está entendendo quem é Cristo. Pastor, fulano está pobre. É porque ele não está entendendo quem é Cristo. Porque o segredo de prosperidade financeira é dizimar e ofertar por causa da aliança com Cristo. Você reconhece o Senhor com os seus bens e a aliança de bens começam a operar. Existe uma aliança em estar em Cristo que vai além daquilo que você pode ou tem. O que Ele tem, Ele te deu. O que Ele tem, Ele compartilhou. O que Ele tem, Ele dividiu com você. O que Ele tem, Ele deu a você. Ele te presenteou. E agora você está com problemas. Mesmo Cristo tendo feito isso por você. Mesmo Cristo tendo dado isso a você, você agora está pensando diferente. Será que eu vou morrer essa semana? Por acaso o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos não pode salvar você não? Será que eu vou conseguir pagar as contas essa semana? Por acaso o Espírito de Cristo que está em você não pode pagar não? Não pode te livrar não? Agora o problema é que você passa o dia vendo coisas ruins, e crendo em coisas ruins, e pensando em coisas ruins, e agora quer decidir por Deus, quando os seus pensamentos não estão nele. Quando os seus pensamentos estão em Cristo, cativo à obediência de Cristo, a palavra garante que você pensa como Ele. E como Ele você age. Essa igreja tem que aprender a louvar o Senhor. Essa igreja tem que aprender a entender. Eu chego mais cedo, vou adorar o Senhor, porque eu tenho uma aliança com Ele. Esse é um momento de adoração. Não, você não precisa que o louvor puxe você. Você é um adorador. Você não precisa que... Tem pessoas frias na vida. Olha o que ele vai dizer aqui. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse versículo é um dos versículos que eu mais amo, porque a Bíblia diz que o poder, a graça, o favor de Deus
O poder de Deus está disponível na salvação. Pastor, por que o senhor está falando sobre doenças da mente? Porque o diabo está fazendo com que as pessoas estejam cheias de tarefas cibernéticas, pode-se dizer, tarefas de redes sociais, tarefas na sua vida, e elas não conseguem entender quem elas são em Cristo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Pastor, eu não estou entendendo essa mensagem não. Deixa eu te falar uma coisa, para você entender aqui. A Bíblia está dizendo que você é rico, próspero em graça. Sabe por que você está triste ainda? Eu poderia parar a mensagem só nesse versículo. Talvez você e eu precisamos ouvir as verdades que um dia nos libertou, porque elas ainda têm o poder de nos libertar constantemente. Tem pessoas que chegaram na igreja pela primeira vez, se apaixonaram pela igreja, mas hoje elas estão frias, elas não conseguem cumprir uma escala, e elas dizem para as pessoas por aí: eu sou cristão. Vai cumprir uma escala? É um peso. Vai estar na igreja? É um peso. Vai servir a Deus? É um peso. Por que é um peso? Quando Deus diz que tem uma graça. Por que é um peso? Quando Deus diz que tem favor dEle. Meu irmão, você acha que o favor de Deus é pouco? Você acha que o favor de Deus é pouco? Você acha que o favor de Deus é alguma coisa pouca que não pode te alcançar? Você chegou aqui hoje à noite. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Senhor disse para mim que tem pessoas precisando ser curadas nessa igreja de uma vez por todas. E que Ele vai estender a mão para curar. Será que a graça de Deus não pode te alcançar? Ela já te alcançou quando você recebeu Cristo. E você já tem tudo que você precisa quanto à vida e à piedade. Agora, qual é o problema de pessoas estar pensando errado? Elas estão ouvindo vozes. Que vozes são essas, pastor? Vozes que não são as da palavra. A gente tem um canal no YouTube, e nós estamos gravando, nós estamos querendo dar um passo no futuro para transmissões ao vivo. Mas eu me pergunto, ao vivo, mas eu me pergunto para mim mesmo, será que vai ser uma bênção para os crentes dessa igreja? Porque vai ser a desculpa deles ficar em casa no domingo, para assistir pela internet, numa poltrona confortável. Está silencioso. O que fez você chegar até aqui não foi você, é o poder que está sobre você ainda te sustentando. Existe um poder te sustentando aí. Você não está vendo ele não, ele é invisível, mas ele é real. Assim como você não vê o vento e sabe que ele está aqui, assim é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Olha que interessante, ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para todas as obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Olha que coisa interessante. Ele diz: olha, essa salvação foi preparada antes para que a gente possa andar nela. Cristo não morreu para que você ande doente, Cristo não morreu para que você ande sofrendo, Cristo não morreu para que você tenha perdido a vida de Deus, Cristo não morreu para que você possa estar triste. Hoje é culto de celebração, não é culto de velório não. Sabe o que me chamou a atenção num velório de crente? Eu estou falando de crente. Porque num velório de uma pessoa que não é crente, todo mundo começa a chorar e dividir a herança. Num velório de crente, tem cânticos, celebração, contando os feitos que Deus fez na vida daquela pessoa. Velório de crente não é velório, é promoção para o céu. E por que eu estou falando isso? Porque um culto de celebração é um culto de celebração.
Ninguém vai para o carnaval do mundo e fica triste. Mesmo que é uma tristeza depois que o camarada enche a cara de cachaça, cai no chão lá, ele já vai... Para casa ele vai triste, mas durante lá ele está pulando. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Eu estava assistindo televisão, já para sair, liguei a televisão, depois do meu dia de oração, eu vi as pessoas se preparando para entrar no estádio. Meu amigo, o cara está lá o dia todinho, pulando, gritando para assistir 22 homens correr, para fazer um gol, não ganha nada. Pastor, você é contra futebol? Não, eu até gosto. Mas eu quero fazer esse comparativo de energia gasta, perdida. Porque tem uma coisa, o Brasil se ganhou ou perdeu, eu não ganho nada. Mas quando você anda na palavra, você ganha. Quando você anda na palavra, você ganha. Quando você desfruta disso aqui que Cristo deu para você, eu vou te falar uma coisa, você não sabe o que é o favor não, ainda de Deus não. Sabe o que é o favor de Deus? Esses dias eu quero provar do favor de Deus. Eu quero provar do favor de Deus nesses dias. Eu estou provando, mas sabe o que eu estava orando, o Senhor disse para mim, você vai ver quando é eu atuando. Você não viu ainda não. Eu estou com tanta expectativa, eu tenho uma alegria no meu coração tão grande, porque eu quero ver a mão do Senhor curar pessoas, salvar pessoas, libertar pessoas e poder de Deus atuar nesse lugar. Eu estou assim, como uma locomotiva, aquecendo. Sabe quando o trem está aquecendo, ele começa a dar aquela fumaça começa a sair, e a locomotiva, quando começa a aquecer, que o maquinista passa a marcha e diz, vamos seguir. Eu vou te dizer uma coisa, quando o favor de Deus te alcançar, você não fica assim não. Você não fica triste não, você não fica cabisbaixo não. Quando você entender a graça de Deus, o favor de Deus. Oh meu Deus. Eu me lembrei do pastor Bud esses dias. Ele dizia, as pessoas perguntaram assim, como foi que o senhor fez essa igreja desse tamanho? Ele disse, eu não fiz nada. Eu só fiquei sentado vendo Deus fazer. Como é que alguém é caminhoneiro, não é tão culto, mas se torna um poderoso homem de Deus ungido e em 26 anos tem 370 igrejas, abençoando pessoas? É o favor de Deus. É o favor de Deus. Talvez você tenha visto, você tem uma vida de crente e nada tenha acontecido nesse tempo. Talvez você esteja nesse tempo aqui vivendo coisas e você não conseguiu se destravar ainda. Mas eu quero dizer, está vindo um favor para essa igreja. Está vindo um favor para essa igreja, que é maior do que você está pedindo ou pensando. Pastor, como é que recebe esse favor? Eu vou te dizer uma coisa. Tem que tirar a tua mente do lugar e começar a pensar com o Espírito. Pastor, eu não estou entendendo ainda não. Eu vou dizer uma coisa assim, favor de Deus não é com a mente. Favor de Deus não é com a mente. Favor de Deus não é com a mente. Sabe o que acontece com algumas coisas? Você recebe uma palavra da parte de Deus e você pensa que um anjo vai bater as asas e chegar para você hoje à noite e dizer assim, shh, as asas se balançam assim, e aí você vê aquele raio descendo e você diz, se eu não ver isso, não é de Deus não. Olha, me arrupiei todinho. Né? O Senhor falou agora aí, meu Deus, olha. Meu irmão, pega naquela tomada ali, tem um disjuntor ali de energia, mete a mão ali para ver se tu não fica arrupiado. Tu leva um choque de 220 ali, que não é brincadeira não, acho que tem até mais a amperagem. Conversa com os eletricistas daqui, porque você sabe que a energia dá um choque, mas o Espírito Santo foi quem criou a energia. Sabe, eu gosto quando Deus está tratando coisas comigo que ninguém está vendo. Porque quando eles vêm aí fala, esse pastor é de Deus mesmo. Bem que o pastor disse. Mas por que você não crê antes? Por que você não crê no favor de Deus antes? Por que você não crê na... Meu irmão, não é tempo de chorar não.
Não é tempo de chorar, não. Você não está entendendo ainda não. Não é tempo de chorar ainda não. O tempo de chorar para essa igreja passou. O tempo de você chorar passou. É tempo do favor de Deus, é tempo da graça de Deus, é tempo do poder de Deus na sua vida. Favor de Deus. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vai lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Oh, aleluia. Sabe, eu me pego nessas verdades, elas trazem para mim, às vezes a gente como pregador quer uma verdade bem, eita, uma coisa nova que vai nos fazer, eita, olha como que revelação. Não, às vezes nós só precisamos mudar a ótica do que estamos vendo. Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Peraí, Deus fez o universo com quem? Com quem? Ninguém sabe não? Diga, com Jesus. Ele era a palavra. Diga, Deus criou todas as coisas por intermédio dele. Ninguém se alegou porque não entendeu, né? Aí Efésios capítulo 2 diz o quê? Juntamente com ele te deu todas as coisas. Deus criou todas as coisas por intermédio dele, aí agora juntamente com ele te deu todas as coisas. Não, pastor, não estou entendendo ainda não. Você vai entender. Ele diz assim, ó: ele que é o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de quem? Espera aí, ele está sustentando o quê? Todas as... Eu quero que você interaja comigo hoje, por isso que eu estou fazendo você falar, para ficar gravado na sua mente. Se Cristo morreu e ressuscitou, e Deus, por intermédio de Cristo, compartilhou o que Cristo tinha comigo, com você, e agora Hebreus está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, e Ele sustenta todas as coisas por Ele. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas... Agora, se ele sentou lá, Efésios diz que a gente está lá. Diga, mudança de pensamento. Não vou para a igreja buscar uma bênção. Já sou abençoado. Pastor, mudança de pensamento. Não estou indo para a igreja porque estou sofrendo. Não, porque eu estou com Cristo. Estou assentado com Cristo. E com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas estão no meu favor. Agora, sabe o que tem impedido a igreja de prosperar? Eu vou dizer para você. Juntamente com Cristo, vamos fazer uma analogia aqui. Juntamente com Cristo, fez todas as coisas. Juntamente com Cristo, repartiu todas as coisas. Nos fez assentar nas regiões celestiais, aonde Cristo está assentado. Romanos capítulo 5 diz assim, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Colossenses diz que nós fomos transpassado, mudado de ambiente. Mas o problema é que você está pensando do mesmo jeito. No espírito você está lá, mas na sua mente você não está. E em Provérbios diz o quê? Assim como pensa na sua alma, assim você... Por que nós não temos pessoas alegres, pulando e saltitando com a palavra? Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa quem você é, assim você é.
Como, pastor? Eu vou te dizer. Porque pessoas de sucesso, elas têm algumas coisas que outras pessoas não têm. Se pode olhar uma pessoa de sucesso, ela tem perseverança. Você pode olhar uma pessoa de sucesso, ela tem força. Você pode olhar uma pessoa de sucesso, ela não desiste fácil. Você pode olhar uma pessoa de sucesso, ela é alguém que afeta o ambiente. Você pode olhar alguém de sucesso, ela sempre está preocupada com as coisas de muitos e não só com as dela. Quer um exemplo? O camarada que criou o carro, criou só para ele andar? O que criou o avião, criou só para ele? Toda pessoa de sucesso criou algo para compartilhar. O camarada que criou o computador, criou o computador só para ele? Não, criou para que você pudesse ter um e facilitar a sua vida. Todas as pessoas de sucesso estão pensando no bem dos outros. E é um princípio de compartilhar. É um princípio de crescimento. É um princípio estabelecido de algo grande, de herança, de mudança de pensamento. Agora, por que eu estou falando isso para você? Nós estamos na ceia do Senhor. Poucas pessoas entendem a morte e ressurreição de Cristo. Quando eu aprendi sobre morte e ressurreição de Cristo, eu saí da igreja assim, ó. Você não saiu assim como eu não, né? Eu fui para casa assim. Eu passei 30 dias pensando, ele morreu, ressuscitou, eu sou rico? Sou rico? Sou. Essa palavra é de Deus. Ele morreu e ressuscitou. Está dizendo que eu sou rico? É, sou rico. Está vendo? Sou rico. Domingo já deu vontade de dar uma oferta. Porque quem dá é quem tem. Mas não é quem tem no bolso, é quem tem aqui. E depois eu fiquei pensando, saí da igreja, e alguém me disse, se você andar como Cristo, você vai provar das coisas que Cristo fez. Eu comecei a pensar no que Cristo fez. Cristo dividiu o antes e o depois da humanidade. Antes de Cristo e depois dele. Você não entendeu ainda não, né? Se você andar como Cristo, vai haver um antes e um depois na sua vida. Vão ver você, filho de Maria, de José, morando no alto das populares, depois vão ver você. Oxe, não era fulano? Do alto das populares? Piloto de caça? Como pode ser? Como é? Como alguém sai do alto das populares? Não estou desmerecendo o alto das populares, não. É porque ninguém que está no alto das populares está pensando em ser piloto de caça. Muitas vezes. Mas o avião passa lá toda noite. Você não entendeu não, né? Às vezes Deus está passando com um avião perto de você, mas você não está pensando nele não. Esses dias eu vou falar aqui. Todo dia passa um avião aqui, tem uma pessoa aqui da igreja que eu digo assim, vamos voar junto, né? Ele faz de jeito nenhum, não é para mim não. E depois que esse cantor morreu, ele disse, pronto, agora é que eu não vou mesmo. Ele tem um medo de avião e ele mora do lado do aeroporto, assim, praticamente do lado do aeroporto. Aí eu te pergunto, por que ele está triste? Porque disseram para ele que avião cai. Sim ou não? Agora eu conheço gente que voou a vida todinha e não caiu. Tu acha que o piloto de avião, quando ele vai entrar lá, ele pensa que vai cair? Ele está convicto que ele é o piloto e ele vai voar. O que faz uma pessoa entrar num avião sem medo? Ela não está pensando no que o avião vai cair, ela está pensando para onde Deus vai levar ela. E ela precisa do avião. Entendeu? Agora tem pessoas na igreja sofrendo porque o avião de Deus está passando e ela não está pensando. Glória a Deus. Eu não espero que numa pregação você fique tão crente que dê um grito, não. Alô? Mas eu espero pelo menos que a semente foi plantada do grito.
Pastor, por que gritar? É uma evidência que você entendeu. Porque a alegria é uma evidência que você recebeu alguma coisa. Você está comigo? Olha o que ele diz aqui. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois o qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos os faz como vento, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos, é para todo o sempre. Cetro de equidade e cetro de seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de quê? Como a nenhum dos teus companheiros. Eu fico interessante aqui. A Bíblia diz que ele escolheu o caminho de justiça. E que ele escolheu um caminho de retidão. Havendo Deus feito os anjos como vento e seus ministros como fogo, disse ao Filho algo reservado. Porque ele aborrece a iniquidade e ama a justiça. Agora eu te pergunto, por que Deus o exaltou? E diz assim, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual as vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Você entende isso aqui? A Bíblia diz que os anjos ministradores estão a serviço seu. Que glória, né? Parabéns pela alegria, parabéns pelo fogo, parabéns pelo fervor. Hoje à noite vocês estão de parabéns. Tem gente orando para ver anjo, quando os anjos estão a favor dele. Tem gente orando para coisas espetaculares, quando o céu disse que todas as coisas são suas. Mas sabe por que essa mensagem não dá glória a Deus? Porque ela depende da tua consciência e mudança de mentalidade. Mas se eu invertesse o quadro da mensagem, dissesse assim, se você fizer isso, você vai ter isso. Aí você dizia, pronto, é de Deus, eu posso alcançar. Mas quando a gente leu lá em Efésios, disse o quê? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por nada do que você faça, é pelo aquilo que Ele te deu. Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já te deu. Se eu perguntasse para vocês hoje à noite, eu quero descer para cá, eu quero ministrar para você. Todas as suas necessidades emocionais estão supridas. Você me daria R$100. Tem gente já querendo, não tire não do bolso não. Por favor, não se mexa. Aquilo que você pode pagar é mais fácil para você entender que é seu. Mas aquilo que Deus te dá é maior do que você tem,
do que você pode e do que você pode fazer. Porque Deus te dando, quem pode tomar? Se Deus te der, se Deus disser para você que é teu, quem pode tirar? Vamos dizer que a minha mão aqui é a mão de Deus. O que tem na mão de Deus, homem nenhum pode segurar. Por que eu não posso te dar as coisas? Porque se eu te der, é pouca coisa. O que tem na mão de Deus é maior do que você pode pedir ou pensar. Por isso que não está na minha mão. Tem pessoas na igreja esperando receber algo da parte de Deus, quando Deus já deu. Esperando, se o pastor me ver, ele vai me honrar. Não, eu não tenho que te ver não, quem tem que te ver é Deus. Se o pastor me ver servindo desse jeito, eu vou ser abençoado. Não, você já é. Quando você se fez um com Cristo. Você não tem que eu não tenho que ver você não. Você já está sendo visto por Deus. Você já tem uma herança com Cristo. Tem pessoas que colocaram alvos na sua vida, e elas colocaram esses alvos na vida delas, e elas não conseguiram encontrar, não conseguiram chegar lá, nesses alvos. E elas estão tristes hoje à noite. Elas estão tristes, mas a pessoa que tem a consciência de que já tem, ela não busca. Ela já tem. Ela desfruta. Ela desfruta do que tem. Ela desfruta do que é dela. Aí você não vai ver uma pessoa triste. Ah, pastor, estou tão triste. Não fique não, meu amado. Você já tem. O Deus que fez todas as coisas colocou elas nas suas mãos, juntamente com Cristo. Elas são suas. Eu tenho me perguntado se eu creio em Deus mesmo da forma que Ele quer que eu creia, a ponto de não duvidar em nenhum momento no meu coração, a ponto de saber que Deus é a maior verdade que rege a minha vida. Quando você começar a meditar que o Deus que fez todas as coisas é a maior verdade da sua vida, você começa a desfrutar do que você já tem. Você não entendeu ainda, não? Pastor, é uma realidade que eu estou liso hoje. O senhor não está entendendo. Não. É a realidade do teu bolso. Aonde você está sentado não é não. Na posição que Deus te colocou não é não. Na posição que você está não é não. Pastor, é uma realidade que eu não posso engravidar. Não, você não está entendendo. Lá no céu não tem mulher estéril não. Pastor, é uma realidade. É uma realidade que o senhor não está entendendo. Meu marido não se converte, minha querida. Se tu é filha de Deus, não tem homem duro para ela, não. Porque a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido não crente. Pastor, o senhor não está entendendo, não. Eu estou desempregado na posição que tu está. Meu querido, você não é desempregado. Você só não achou o emprego que Deus tem para você. E é questão de tempo. Porque quem está sentado com Deus já tem a herança garantida. Pastor, o senhor não está entendendo, eu tenho sido oprimido na minha vida pessoal, pessoas têm me perseguido. Não, você não está entendendo. Você tem que pensar onde você está, e quem você é, e o lugar que você está, determina o que você vai fazer. Pessoas estão sofrendo assentadas com Cristo. Não tem como. Pastor, é uma realidade. Pastor, a fé não nega a realidade. Tem pessoas que falam isso para mim. Pastor, peraí, a fé não nega a realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela não nega não, mas ela muda a realidade. Pessoas podem te perseguir. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Existem pessoas que estão nessa igreja,
que tem um propósito divino para elas. E tem umas que já começaram a entender. Já começaram a entender. Sabe o que significa isso aqui? Compreensão de quem você é. O que você tem, o que você... Pastor, eu não posso cear não. Tu tem Cristo? Tenho. Aí quer dizer que tu pode ter Cristo e não pode tomar o suco? Coisa engraçada, né? Mas disseram para ela que ela não podia tomar não, porque ela era um pecador. Quer dizer que Cristo mora dentro do pecado? Se tu é pecador, Cristo é ministro do pecado. Assim está escrito lá em Gálatas 2,16. Disseram para Paulo que ele tinha que cumprir a lei. Ele disse o quê? Ele disse, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, também temos crido em Jesus Cristo, não para sermos justificados pelas obras da lei, e sim pela fé de Cristo. Logo, não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. E se eu estou em Cristo, e eu me acho pecador, Cristo é ministro do pecado. De maneira nenhuma, porque se eu torno a edificar aquilo que já foi estabelecido, me constituo transgressor. O que Paulo está dizendo? Olha, se eu estou em Cristo, já foi estabelecido, regiões celestiais, já foi estabelecido, santo separado. Se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor, os problemas não me pegam. Se eu estou em Cristo, não há crise em Cristo. Quantas vezes eu tenho que dizer para você, Paulo, eu tenho que gritar mais alto do que o diabo? É assim que funciona? Ou você pode entender comigo? Se Cristo te tornou você pecador, a obra dele foi em vão. Ele te fez sarado, pelas suas pisaduras você foi sarado. Pelas pisaduras de Cristo, na cruz, você é mais que vencedor, você é sarado, curado, próspero. Ele se fez pobre na cruz para que você fosse rico. Pastor, o que significa isso? Quando eu conheci essa verdade, eu me tornei soberbo para quem não entende. Porque quando a pessoa dizia assim, seja mais humilde, porque a ideia de humilde é sujo. Olha como fulano é humilde, bichinho anda com a sandália torada, é humilde. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é receber o que Deus fez por você. Né? Quer dizer que se andar todo sujo, não, fulano tem muito dinheiro. Eu aprendi assim, fulano tem muito dinheiro, e fulano só anda de bermuda, é humilde. Aí se fulano for, quer dizer que ele não pode botar uma calça porque ele tem dinheiro, não pode se arrumar não? Que ele é soberbo? Tem gente que se vê uma pessoa bem arrumada de espia, como fulano só quer ser. Agora, eu te pergunto, ninguém faz isso no mundo. Porque no mundo está uma onda de ostentação. Agora eu te digo, aquela pessoa é aquilo ali que está ostentando? Ela tem o dinheiro, mas ela não tem o entendimento daquilo. E pessoas se relacionam por objetos. Pessoas se relacionam por favores. Pessoas querem ser aceitas porque alguém tem alguma coisa para dar a ela. Meu irmão, eu sou pastor, eu gosto de você liso ou com dinheiro. Amém? Eu não vim para cá para você me dar dinheiro, eu vim para cá por causa da tua alma. Você está comigo? A tua alma é que é importante para Deus e eu trabalho para Deus. Porque a Bíblia diz que se todo o dinheiro do mundo não conseguiria começar a pagar o preço de uma alma. Essa é uma das mensagens que eu considero mais poderosas. Sabe por quê? Porque se você entender quem você é, e o que você tem, e onde você está sentado, e com quem você está sentado, e quem é teu sócio. Existem pregações que nos levam a pensar poeticamente. Existem pregações que nos levam a florear as coisas. Não, mas tem pregações que dizem, ei, tu é abençoado e acabou a tua história.
Pastor, se eu morrer liso, eu sou abençoado? É. Porque o dinheiro não é a evidência da tua bênção. É o lugar que Cristo te colocou. Mas como é, pastor, como é isso? Mas você só desfruta daqui, ó. Se você pensar certo, você desfruta. Se você pensar certo, você desfruta. Se você pensar certo, você vai desfrutar disso. Eu vou te dizer, Santa Rita vai ser tocada por essa igreja. Pastor, e as outras? Eu não sei, porque eu não sou das outras. Eu sei o que Deus está falando para essa. Pastor, por que eu só falo assim? Não, porque eu não sei. Eu não sei o que Deus está falando com o pastor lá do outro lado. Eu sei o que ele está falando comigo. E Santa Rita vai ser tocada. Sabe que eu fiz uma proposta para vocês? Sabia que Deus quer curar aqui? Nesse lugar? Sabia? Eu vou finalizar com isso para a gente ter a ceia do Senhor. Eu estava meditando sobre a glória. E a gente pensa que a glória de Deus é um poder que vem e derruba as pessoas. Pode acontecer. Mas eu estava meditando sobre a glória. Quando Moisés disse, eu quero ver a tua glória. O Senhor disse, tu não pode me ver não. Mas fica na fenda da rocha. Quando eu passar, tu vai ver. Foi que Moisés viu. Moisés viu? Não. Moisés compreendeu. O que foi que Moisés viu? Ele não viu nada. Ele compreendeu. Quando Deus passou, compreensão chegou. Quando Deus passou por Moisés, ele disse, Pai, Tu és o misericordioso, Tuas infinitas misericórdias, Tu és bom, Tu és bom, Tu és poderoso, oh Deus misericordioso, oh Deus infinitamente. A glória de Deus não era algo que pudesse tocar ou sentir, era algo que compreendia. Era algo que vinha sob compreensão. E Moisés, quando compreendeu, ele disse, meu Deus, Tu és bom demais. Tu és poderoso demais. Tu visita os pais, os filhos, os netos. Tu és bom. Tu és um Deus bondoso. Meu irmão, que hoje a gente possa compreender isso aqui. E compreender a glória. Diga mudança de mentalidade, Santa Rita. Algumas pessoas dizem assim, eu não sei se Campina Grande é pior do que Santa Rita ou Santa Rita é pior do que Campina Grande. Porque a gente que é de Campina, a pessoa diz, você mora onde na Paraíba? Em João Pessoa? Não, eu sou de Campina Grande. Mas é a 120 quilômetros de João Pessoa. O que ela quer dizer com isso? Porque não tem praia, ela está dizendo que é pertinho da praia. E quando eu cheguei aqui, os santarritenses disseram, aqui é bom demais, é só 12 quilômetros de João Pessoa. Nós temos que entender que Deus tem algo para Santa Rita que não tem para João Pessoa. Tem coisas específicas em Santa Rita. Deus decidiu montar a sede do ministério mundial, Verbo da Vida, a sede no mundo todo, em Campina Grande. Deus tinha coisas para Campina Grande que não tinha para outro lugar. E decidiu montar a sede de onde todos os missionários, todos os pastores iriam viajar. Então Deus escolheu Santa Rita para algo. E dentro disso, tua vida está ligada. Pastor, como é isso? Queria que o grupo do louvor subisse.